Boa noite, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Giovana, boa noite. Boa noite. Vamos conferir os destaques do esporte de hoje. Jogando diante do líder do Brasileirão, Coritiba volta a vencer. O Corinthians ficou para trás. Na estreia do técnico Antônio Lopes, o Atlético é arrasado pelo Grêmio em Porto Alegre, 4-0. Pela Série B do Brasileirão, o Paraná perde para a Portuguesa em São Paulo e fica novamente distante do G4. Na Liga Nacional de Futsal, o Cascavel empata em casa com o Florianópolis e se classifica em primeiro do grupo. A equipe do eSport foi participar de um desafio de kart. Você vai ver o resultado dessa brincadeira. E ainda tem futebol amador, basquete, fisiculturismo a partir de agora no eSport, a sua revista eletrônica esportiva. Participe com a gente, o programa está no ar. Olá, galera, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o eSport ao vivo para todo o Brasil a partir de agora pela E-Paraná. E você já pode participar do programa, não é isso, Giovana? É isso mesmo, Marcelo. Mande aqui pra gente a sua opinião pelo Twitter, @esporteparaná. Você quer ganhar relógios irados? Então faça o seguinte, participe também do nosso quadro eSport na Rede. É só você mandar um vídeo mostrando a sua paixão pelo esporte e no final dizer se liga no eSport. Vale você praticando esporte, vale você torcendo pro seu time, narrando o gol do seu time, vale o que você quiser. É muito fácil, é só mandar seu vídeo para e-esporte@rtve.pr.gov.br. É isso aí, participe com a gente, interaja com a gente perguntando, opinando, comentando, sugerindo ou criticando o nosso programa também. Está aqui com a gente o Silvio de Tarso, nosso comentarista de todos os domingos. Olá, Silvinho, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Qual boa noite, Giovana. seu destaque para esse final de semana esportivo? Eu vou repetir aqui o destaque do meio de semana no nosso programa de rádio. As duas Fabianas que nos deram medalha de ouro. Uma no salto com vara e outra na canoagem. Que bacana. Fora do futebol, que é a nossa tônica do domingo aqui, essas duas mulheres nos deram o orgulho de ser brasileiros com relação ao esporte mais uma vez. Bacana. E hoje a gente apresenta aqui um reforço para o nosso programa. O Rafael Porto vai ser nosso editor-chefe a partir deste domingo e hoje vai participar com a gente aqui do programa no estúdio. Tudo bom, Rafael? Boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem, Marcelo, Giovana, Silvinho, prazer estar aqui com vocês, prazer participar do programa aqui hoje. Bom, e qual que é o seu destaque aí? Você viu o jogo do Atlético, você estava falando com o Silvio aqui, O né? destaque é um pouco negativo comparado com o do Silvio, né? Porque o jogo do Atlético hoje foi terrível, o Atlético mais uma vez jogou muito mal. E como a gente até falou no destaque aqui, foi arrasado pelo Grêmio lá em Porto Alegre. É isso aí. Vamos então começar a conferir o Brasileirão da Série A? Vamos lá, vamos fazer aquele nosso raio-x da Série A do Campeonato Brasileiro, falando sobre tudo que aconteceu na rodada do final de semana. Vinhetinha rodando aí pra você. Classificação, resultados, Próximos jogos, artilharia. tudo isso a gente vai ver. Vamos lá, Giovana. Vamos lá então, vamos rodar na tela. No sábado começou com Fluminense 3, Atlético Goianiense 2. O Atlético Mineiro recebeu o Avaí e venceu por 2-0. Figueirense 1, São Paulo 2. Na continuação da rodada, hoje no domingo, Palmeiras e Cruzeiro empataram em 1-1. Flamengo 1, Bahia 3, Grêmio 4, Atlético Paranaense 0, Coritiba 1, Corinthians 0, América Mineiro 4, Vasco 1, outro resultado surpreendente, Ceará 1, Inter 1. Bom, com esses resultados aí, a classificação do campeonato ficou assim. O Corinthians lidera com 40 pontos ganhos, mesmo com a derrota. O São Paulo é o segundo com 38, junto com o Vasco da Gama. O Botafogo, que ficou com um jogo a menos, porque não atuou contra o Santos. O Santos pediu transferência do jogo porque cedeu jogadores para a seleção. Tem um jogo a menos e pode, inclusive, assumir a liderança do campeonato. É o quarto com 37. O Flamengo caiu para quinto com 36 depois da derrota de hoje. Palmeiras 33, Fluminense 31. O oitavo colocado agora é o Coritiba. Melhor classificação do time até agora na competição, 29 pontos. Junto com o Figueirense e Internacional, que fecham aí a primeira página de classificação. Na segunda parte da tabela, Cruzeiro e Atlético Goianiense com 28 pontos ganhos, o 13º é o Ceará com 26, o Grêmio subiu para 24 com a vitória de hoje, junto com o Bahia. O Santos é o primeiro fora da área do rebaixamento, 16º com 23. Os quatro últimos, Atlético Mineiro 21, Avaí 20, Atlético Paranaense 18 e o América Mineiro, lanterninha da competição, com 17 pontos ganhos. A artilharia tem o Borges do Santos com 14 gols. Em segundo, Ronaldinho Gaúcho está na seleção com o Flamengo com 12 gols. Em terceiro, Montilho do Cruzeiro com 11 gols. O Montilho fez gol hoje. Próxima rodada, na quarta-feira, São Paulo e Atlético Mineiro. Botafogo e Ceará, Internacional e América de Minas. Avaí, Santos, Cruzeiro e Fluminense. O Atlético recebe o Palmeiras Pedreira na Arena da Baixada. E o Atlético Goianiense pega o Figueirense. São os jogos da quarta-feira. Na quinta-feira tem Vasco e Coritiba, Bahia e Grêmio, Corinthians e Flamengo. Jogo das duas maiores torcidas do futebol brasileiro. Silvinho, Rafael,
que rodada, hein? Os dois cariocas tomaram 2 lambadas, hein? O Flamengo em casa perdeu a vice-liderança e o Vasco, que vinha num ótimo momento, até querendo assumir a liderança do campeonato, tomou de 4 também lá do time do América Mineiro fora de casa, hein? O Vasco perdeu a chance de assumir a liderança isolado no campeonato com a derrota do Corinthians para o Curitiba. E o Flamengo deixou de assumir o posto entre os 4 novamente, passando no Botafogo, que não jogou, perdendo em casa para o Bahia. Bom, quem se deu muito bem aí, mesmo sem jogar, foi o Botafogo, né? O Botafogo é que, né, jogou com os deuses da bola a seu favor. E pode Isso assumir mesmo. a liderança se ganhar do Santos. E uma rodada muito ruim para o Atlético Paranaense, né? Os tudo principais conspirou. adversários do Atlético da parte de baixo da tabela venceram. Só quem não venceu foi o Avaí, porque teve confronto direto com o Atlético Mineiro. E o Atlético Goianiense, que estava numa sequência muito boa, né, de 4, 5 vitórias consecutivas e acabou perdendo para o Fluminense fora de casa, de virada, estava 2-0 o jogo, perdeu por 3-2 para o time do Fluminense. E as combinações de resultados foram boas para o Curitiba também. Porque o empate do Ceará com o Internacional mantiveram o Curitiba na 8ª posição. Se o Inter ganha do Ceará, o Curitiba desceria 1 ou 2 posições. Em relação àquilo que ocupa hoje. E o Inter também, né? Não consegue engrenar, troca treinador, perde em casa, perde fora de casa. Tem um bom time, o time do Internacional, né? Mas ele teve um jogo muito difícil hoje. Jogar com o Ceará na atualidade em Fortaleza não é tarefa para qualquer um. A galera tá ligada aqui pra quê, Giovana? Quer ver o quê? Tá todo mundo aqui, tem muita gente participando do Twitter, já tô vendo aqui, totalizando tudo, mas a gente vai ver então aí Gols. o Grêmio e o Atlético, né? A galera tá querendo ver gols. E mesmo com a estreia do delegado Antônio Lopes, que voltou a treinar o Atlético pela 5ª vez, depois de uma semana cheia de conturbações lá no ambiente atleticano, saída do Renato Gaúcho, vinha o Paulo César Carpegiani, não veio, veio o Renato Gaúcho. Na estreia do Antônio Lopes lá em Porto Alegre, o time tomou de 4-0, foi arrasado pelo Grêmio, sem ver a cor da bola no Estádio Olímpico. Vamos ver então? Coisa horrível o time do Atlético. Vamos colocar então aqui pra gente dar uma olhada em como foi essa derrota do Furacão, que foi praticamente varrido por um Furacão hoje lá em Porto Alegre. 4-0, pode rodar. O Grêmio trocou passes e chegou com muita facilidade ao gol do Atlético Paranaense. A bola terminou nos pés de Escudeiro, que dominou e chutou forte, cruzado de perna esquerda, sem defesa para Renan Rocha. No Estádio Olímpico em Porto Alegre, 1 para o Grêmio, 0 para o Atlético Paranaense no comecinho do jogo. A partir daí só deu André Lima. Ele começou a jogada, tocou de calcanhar para Marquinhos e recebeu de volta lá na área de Escudeiro. Também com um chute cruzado, forte, rasteiro, sem defesa para Renan Rocha, foi para a rede. 2-0 para o Grêmio contra o Furacão. No segundo tempo, André Lima marcou mais 2 vezes. Jogada pela esquerda, cruzamento na área, a defesa atleticana tira. Olha só a liberdade do André. Ele dominou, ajeitou o corpo, olhou o Renan Rocha e bateu o rasteiro no cantinho. A bola ainda tocou na trave antes de entrar. Perceba só como teve toda a tranquilidade do mundo para chutar e fazer o 3º gol do Grêmio. E aí, claro, ele foi comemorar com a galera no Estádio Olímpico. Grêmio 3-0. Antes do final do jogo, o Grêmio ainda teve mais uma oportunidade de fazer o gol e não desperdiçou. Depois desta jogada, também de pé em pé na área, pênalti de Guerron. O árbitro da partida não teve dúvidas, marcou, foi lá e apresentou o cartão amarelo para o jogador que havia acabado de entrar no jogo. A festa nas arquibancadas, muita expectativa e no campo o gol de André Lima. Ele bateu no meio e o Renan Rocha acabou caindo para o lado esquerdo. Foi o 3º gol dele na partida, o 4º do Grêmio no jogo. Final, Grêmio 4, Atlético Paranaense com a estreia de Antônio Lopes, 0. E aí? Foi triste, né? Não tem nem muito o que comentar, né, Silvinho? Vamos falar o quê? tem, De tem. 4 Tem a 0. muito o que comentar. Tem muito o que comentar. Primeiro que o Antônio Lopes, ao adotar o 3-5-2, deixou o Atlético vulnerável no setor O intermediário. Fran Sérgio, né? Eu trabalhei no jogo do Curitiba, o Foi Fran o Sérgio terceiro foi o 3º zagueiro, né? E aí é o seguinte, você nota que no primeiro gol, os 3 zagueiros estão desalinhados. Vamos tentar fazer uma análise, porque é muito fácil, né? Chegar, foi pelo menos hoje, Se muito você fácil. analisar os gols do Grêmio, são Vamos todos ver. troca Olha lá. de passes, tudo muito Ó, tranquilo. eu comentava o jogo hoje à tarde e dizia o seguinte, ritmo de treino o Grêmio ganhou do Atlético. Eu vi o Rafael colocar no Twitter que o Atlético parece que jogou com um time de dente de leite contra um profissional. A impressão que dá é essa, que é um time de meninos, de crianças jogando contra um time profissional. E Tamanha facilidade. o Atlético foi de uma apatia e de uma indolência no jogo Olha de só. doer. E aí aconteceu o seguinte, estava visto que com 3 zagueiros não funcionou o sistema defensivo do Atlético e que o meio de campo ficou vulnerável, com algumas observações. O Kleber Santana mais uma vez ficou ausente do jogo.
A peça ofensiva ficou dissociada do resto do time. O Kleberson começou fora hoje, né? Ele ficou no banco de reserva, e não né? entrou. Não entrou. Aí ele alinhou Manuel, Fran Sérgio e Fabrício. De um lado o Paulinho, do outro lado o Wagner. Só que esses jogadores não estão habituados a jogar enfiados pelo lado do campo. O Paulinho, O Paulinho é lateral. O Wagner já tem velocidade de aproximação. Mas ele ficou vulnerável ao setor intermediário. Porque jamais os alas fizeram a diagonal para reforçar o sistema de meio de campo. E no ataque, o Madison, mais uma vez, ele e o Pablo, né, tropeçando ataque, nas pernas, e o Pablo isolado. O Madison, mais uma vez, muito mal, né? Muito mal, o Madison, né? E aí, o que aconteceu? Você lembra, desculpa te interromper, Silvinho, você lembra antes do jogo que um ouvinte nosso que ganhou uma viagem do Atlético Paranaense, foi com a delegação e tudo, deu uma entrevista pro Jairo Silva? É verdade. Sabe o que ele falou pra gente, Silvinho, antes da partida? Ele falou assim, vim no ônibus ao lado do Madison, sentado com ele, o baixinho vai arrebentar com o jogo hoje. Me falou que tá com sede de bola, que tá muito afim de jogar. Não foi o que ele falou? Ele arrebentou com o time, né? Com o jogo não conseguiu arrebentar. Mas será que vocês acham que tem alguma coisa a ver com as declarações do Renato Gaúcho na semana passada? E tem a ver tudo com o que o Renato declarou. Eu não faria aquilo publicamente, que o Renato fez. Mas tem a ver, porque hoje, a primeira medida adotada pelo delegado, com o aval do Paulo Rink e do próprio presidente Marcos Malucelli, é que o time vai entrar em regime de concentração full time até o final do campeonato. Não é uma concentração qualquer, é um campo de concentração. E o Tony Rossi falou Como delegado, é o importante. que disse o delegado? Assim, vamos ter que ver a alimentação balanceada para os jogadores e mais horas de sono para poder render melhor. O delegado disse isso textualmente nas entrevistas coletivas. E o presidente Marcos Malucelli disse que os jogadores que não demonstrarem interesse vão ser dispensados pelo Atlético Paranaense. Agora aqui no... Desculpa, Gi, mas eu acho que já demorou. Eu acho que já demorou, porque o que tem de jogador aí que não pode vestir a camisa... Mas daí será que vai ter um time para entrar em campo? Mas não sei. Se for dispensar? Faz alguma outra coisa. Aposta, sei lá, em algum... Olha o Atlético Mineiro aí. A paciência da torcida acabou. Olha o Atlético Mineiro aí. Tá se recuperando. Tá se recuperando. Apostou em essa é uma questão. A gente tem alguma coisa para colocar? Tem aqui, ó, no Twitter, o Azambuja pergunta, e agora, com o Antônio Lopes, vocês gostaram da contratação dele? Olha, não dá para dizer se gosta ou não gosta da contratação de técnico, porque eu disse isso hoje.